E aí, olha lá, começou a gravar. E aqui, muito bem. Boa noite, Eduardo, Renato. Oi, boa noite, Alessi, seja bem-vinda. É a todos. Valeu. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, é com alegria no coração que nós nos unimos em oração, buscando o concurso desses espíritos queridos e amigos, trabalhadores do nosso cantinho, que estão conosco estudando esses livros do André Luiz, em especial o livro No Mundo Maior, que estamos estudando hoje. Pedimos que eles nos intuam para o melhor entendimento daquilo que vamos ler e estudar. Pedimos também que os espíritos amigos visitem os companheiros e companheiras que não puderem entrar no nosso estudo de hoje, ou que consigam superar dificuldades e chegar para o estudo. Deixamos a nossa prece entregue nas mãos da equipe espiritual em benefício do irmão mais necessitado, abrindo assim o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Pessoal, eu estou meio gripado, então a minha voz vai estar meio atrapalhada aí, tá bom? Lembrando, hoje eu estou de pijama, estou com o roupão já, certo? Então, daqui para Naná, provavelmente. Ai, que delícia, que bom mesmo. É. Então, nós lembramos que o estudo é sobre vamos dizer assim, a moça, né? Que é bastante rica, que foi, que ficou grávida e quer expulsar o feto, já está com 4 meses, né? Então é muito, muito complicado. Ela tomou durante bastante tempo remédios para expulsar o espírito, né? Desculpa, para expulsar o feto, né? E ela estava numa crise mental lastimável, né? Desejando com todas as forças cortar a maternidade, não querendo de jeito nenhum. E o Calderaro falou para o André Luiz, né, estudar o que estava acontecendo com a visão do médico, né, espiritual. E aí ele olha todos os aspectos, né, da ação mental da moça sobre toda a sua estrutura física, sobre todos os órgãos, né? E em especial aonde o feto está alojado, né? E sofrendo, com certeza, né, muitas, muito a ação mental, né, que eram como se fossem dardos, né? Ele chama de dardos, ele chama aqui de venábulos de treva,
né? Como se fossem faquinhas, né? Incidindo sobre toda a organização embrionária de 4 meses. Né? Então, o, o André Luiz se penaliza muito e diz que o quadro era horrível de ver-se. E nós paramos, então, né, na hora em que ele ia fazer o outro tipo, né, de visualização, ou de estudo, né, ouvindo mentalmente as coisas que a moça pensava, né, e vibrava. Então, agora ele está olhando do ponto de vista, né, por dizer assim, de uma checagem da mente da moça. E foi aqui que nós paramos. Está escrito assim: buscando sintonizar-me com a enferma, certo? É isso? Sim. E aí, então, eu peço para a Elisete ler para nós, por favor. Se por acaso parar, eu tiver alguma parada básica aí, né, vocês aguardem um pouquinho, que eu já abri a outra e eu só tenho que agregar o microfone e aí vai funcionar. Tá ok? Então vamos lá. Buscando sintonizar-me com a enferma, ouvi-lhe as afirmações cruéis no campo do pensamento. Odeio este filho intruso que não pedia a vida. Expulsá-lo-ei, expulsá-lo-ei. A mente do filhinho, em processo de reencarnação, como se fora violentada num sono brando, suplicava chorosa. Poupa-me, poupa-me, quero acordar no trabalho. Quero viver e reajustar com o destino. Ajuda-me. Resgatarei minha dívida. Pagar-te-ei com amor. Não me expulses. Tem caridade. Nunca, nunca amaldiçoado sejas, dizia a desventurada mentalmente. Prefiro morrer a receber-te nos braços. Envenenas-me a vida, perturbas-me a estrada. Detesto-te. Morrerás. Para. Então veja, geralmente, pelo que nós estudamos e lemos, né, quando o André Luiz faz a descrição sobre a reencarnação, né, o espírito ele é adormecido, é como se ele estivesse, né, ele vai numa desorientação, é como se ele estivesse assim num sono profundo na hora de reencarnar. Portanto, o desenvolvimento, né, embora no livro Missionários da Luz, o assistente dizia para o Sigismundo, no capítulos 12, 13 e 14, né, do livro lá, vamos, né, Segismundo, mentaliza o corpo, né, de uma criança, ajude, né, vamos lá, mentalize a diminuição do seu ser e assim por diante. Aí ele age, né, vai entrando num estado de perturbação. E aqui era o que estava acontecendo. Entretanto, como a possível mãe não queria de jeito nenhum que ter aquela criança, porque ia atrapalhar por completo a vida dela, né? Ela resolveu expulsar o feto. Só que ela ouvia como se fosse o espírito, né? Uma outra voz
dizendo, não me mate, né? Me poupa, tal, eu quero. E ela, de jeito nenhum. Eu te odeio e você não vai ficar comigo, morrerás. Né? Portanto, o espírito do feto que estava ali, né, reencarnando, ele desperta e percebe tudo aquilo que está acontecendo. Esse é um ponto muito grande, muito grave da situação. Né? Por quê? Porque geralmente. Oi, tudo bom, Faustinho? Porque geralmente, o que acontece? Se tudo corre bem, o espírito vai tomando cada vez mais ciência da sua reencarnação, de estar ali no ventre da mãe, está sendo controlada, e aí a gente fala, né? O pessoal fala para a mãe, conversa com a criança, diga que ela é amada, né? Faz tudo, use músicas suaves, faça uma alimentação sadia, e tarará, aquelas coisas todas. Então, quando isso acontece, o espírito, embora ainda num corpo de criança, ele sente toda esta, né, ventura da reencarnação, do amor da mãe. Mas quando isso que nós estamos vendo aqui nessa descrição ocorre, como, como o Calderaro falou, né? A gente vem tratando já há algum tempo sobre esse assunto. Como são 4 meses, com certeza, já faz 4 meses que a moça não quer de jeito nenhum. Descobriu que estava grávida e ela não queria de jeito nenhum ter a criança. Então, ela vem há 4 meses martelando mentalmente contra a reencarnação dessa criança, desse espírito. Portanto, ela não tinha nenhum sentimento de amor. E o espírito reencarnante, que está passando por isso, com certeza, como infelizmente, né, consequências de atos passados, mas que a espiritualidade superior estava dando para a moça a aventura de uma vida difícil, mas ao mesmo tempo de resgate mútuo da mãe e do filho, né? A mãe falou: de jeito nenhum, não quero. Ela foge do assunto. Se o espírito entendesse e perdoasse, né, nós não veríamos aquilo que nós vamos ler daqui a pouco. Entretanto, nós percebemos aí que é uma ligação espiritual de muita dor e sofrimento de muito tempo, né? De muito tempo. E aí a gente vê o diálogo mental da mãe com o espírito reencarnante. Né? Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos em frente. E os raios trevosos continuavam descendo a jato contínuo. Calderaro ergueu a cabeça respeitável, encarou-me de frente e perguntou: compreendes a extensão da tragédia? Respondi afirmativamente, sob indizível impressão. Nesse instante de nossa angustiosa expectativa, Cecília dirigiu-se com decisão à enfermeira. Estou cansada, Liana, muitíssimo cansada, mas exijo
a intervenção esta noite. Oh, mas assim, nesse estado? Ponderou a outra. Sim, sim, tornou a doente inquieta. Não quero adiar essa intervenção. Os médicos negaram-se a fazê-la, mas eu conto com a tua dedicação. Meu pai não pode saber disso e eu odeio esta situação que terminantemente não conservarei. Calderaro pousou a destra na fronte da responsável pelos serviços de enfermagem, no intuito evidente de transmitir alguma providência conciliatória, e a enfermeira ponderou. Tentemos algum repouso, Cecília. Modificarás possivelmente esse plano. Não, não objetivou a imprevidente futura mãe, com mau humor indisfarçável. Minha resolução é inabalável. Exijo a intervenção esta noite. Então, Malgrado. para um pouquinho. Olha que interessante, não é? A intervenção espiritual, ela é sempre possível, independentemente de uma pessoa ser nobre, não ser nobre, de uma pessoa ser médium ou não ser médium, nem nada, certo? O Calderaro agiu sobre a mente da enfermeira. A enfermeira, em princípio, né, ela estava ali para fazer o aborto. Portanto, ela não era um espírito nobre, certo? Mas o Calderaro utiliza a enfermeira para tentar impedir a continuidade, né, daquela tragédia, do assassinato da criança. Né? Então, a espiritualidade superior sempre vai utilizar-se daqueles que estiverem à disposição da equipe na hora que precisa da intervenção. Pode ser na rua, pode ser no centro espírita, pode ser em casa, aonde for, né? Os espíritos superiores, com, obviamente, a anuência da espiritualidade superior, agem sobre os humanos, aqueles que estão encarnados, e os utiliza para que o bem seja feito. Tá? Então, eu só queria chamar a atenção de vocês para isso. Alguém quer fazer algum comentário? Então, vamos lá. Malgrado a negativa peremptória, sorveu o cálice de sedativo que a companheira lhe oferecia, atendendo-nos à influência indireta. Consumara-se à medida que o meu instrutor desejava. Parcialmente desligada do corpo físico, em compulsória modorra, pela atuação calmante do remédio, Calderaro aplicou-lhe fluidos magnéticos sobre o disco fotossensível do aparelho visual, e Cecília passou a ver-nos, embora imperfeitamente, detendo-se admirada na contemplação da genitora. Olha só, hein? Então, ela toma um sedativo, né? E adormece sob o efeito do sedativo e se liberta do corpo. Quer dizer, mais ou menos, né? Ela está lá modorrenta e ele, então, abre a sua visão espiritual, né? E aí ela vê o Calderaro, o André Luiz e também a mãe. Certo? Vamos lá? Reparei, contudo, que se a mãezinha exuberava copioso pranto de comoção, a filha se mantinha impassível, não obstante o assombro
que se lhe estampara no olhar. A matrona desencarnada avançou, abraçando-se a ela e pedindo ansiosa: filha querida, venho a ti para que te não abalances à sinistra aventura que planejas. Reconsidera a atitude mental e harmoniza-te com a vida. Recebe minhas lágrimas como apelo do coração. Por piedade, ouve-me. Não te precipiteis nas trevas, quando a mão divina te abre as portas da luz. Nunca é tarde para recomeçar, Cecília, e Deus, em seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em redes de salvação. A mente desvairada da ouvinte recordou as convenções sociais de modo vago, como se vivera um minuto de pesadelo indefinível. A palavra materna, porém, continuou: socorre-te da consciência antes de tudo. O preconceito é respeitável. A sociedade tem os seus princípios justos. Entretanto, por vezes, filhinha, surge um momento na esfera do destino e da dor em que devemos permanecer com Deus exclusivamente. Não abandones a coragem, a fé, o desassombro. A maternidade, iluminada pelo amor e pelo sacrifício, é feliz em qualquer parte, ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa de nossas quedas, nos nega recursos à reabilitação, relegando-nos à reincidência e ao desamparo. Por agora, defrontarás com a tormenta de lágrimas. O temporal da incompreensão e da intolerância vergastará teu rosto. Contudo, a bonança voltará. O caminho é empedrado e árido. Os espinhos dilaceram, mas terás de encontro ao coração um filhinho amoroso, indicando-te o futuro. Em verdade, Cecília, deverias erguer teu ninho de felicidade na árvore do equilíbrio, glorificando em paz a realização de cada dia e a bênção de cada noite. Entretanto, não pudeste esperar. Cedestes aos golpes infrenes da paixão. Abandonaste o ideal aos primeiros impulsos do desejo. Ao invés de construir na tranquilidade e na confiança em bases seguras, elegeste o caminho perigoso da precipitação. Agora é imprescindível evitar o despenhadeiro fatal, contornar a voragem traiçoeira, agarrando-te ao salva-vidas do supremo dever. Volta, pois, minha filha, à serenidade do princípio e resigna-te ante o novo aspecto que imprimiste ao próprio roteiro, aceitando o ministério da maternidade dolorosa como sacrifício de encantadoras aspirações. No silêncio e na obscuridade da proscrição social, muitas vezes logramos a felicidade de conhecer-nos. O desprezo público se precipita os mais fracos no esquecimento de si mesmos. Ergue os fortes para Deus, sustentando-os no trilho anônimo das obrigações humildes, até a montanha da redenção. É provável que o teu pai te amaldiçoe, que os nossos entes mais caros na terra te menoscabem e tentem aviltar. No entanto, que martírio não enobrecerá o espírito disposto ao resgate dos seus débitos com a dedicação ao bem e serenidade na dor? Não será melhor a coroa de espinhos na fronte do que um monte de brasas na consciência? O mal pode perder-nos e transviar-nos. O bem retifica sempre. Além disto, se é certo que o padecimento da vergonha açoitará a tua sensibilidade, a glória da maternidade resplenderá em teu caminho. Tuas lágrimas orvalharão
uma flor querida e sublime, que será o teu filho, carne de tua carne, ser de teu ser, que não fará no mundo a mulher que sabe renunciar. A tormenta rugirá, mas sempre fora de teu coração, porque lá dentro, no santuário divino do amor, encontrarás em ti mesma o poder da paz até a vitória. Muito bem. É uma exortação maravilhosa da mãe. Entretanto, né, o que é importante a gente notar, né, é que a mãe deixa claro que sim, vai ter problemas. Ela vai enfrentar dificuldades. A época, né, é uma época antiga, né? Nós estamos pensando aí num livro de 1940 e pouco. Então, a gente entende que a sociedade brasileira, na época, simplesmente abominava a mulher que tinha filho fora de casamento. Né? Isso, infelizmente, a gente continua a ter isso daí até hoje. Né? Quantos pais que não querem expulsar as filhas por se sentirem desonrados quando a filha fica grávida, né, fora do casamento? Muitos, muitos, muitos. Né? Então, a mãe chama a moça, né, à compreensão e ao sacrifício. Né? Aceita a criança. No futuro, você vai ter um futuro melhor. Mas no primeiro momento, você vai ter dor e sofrimento, é natural, certo? Pela própria, pela própria montagem, né, da sociedade em que ela vivia, em que ela nasceu. Certo? Então, era natural. E o que eu queria chamar a atenção é exatamente essa disposição do espírito da mãe, em falar assim: não, vai dar tudo certo, fica tranquila, deixa a criança nascer, que vai ficar tudo bem, que tudo vai se arranjar, a gente vai arranjar, vai melhorar tudo para você. Não é assim, não. A moça, né, tinha uma programação na vida. Até mesmo, muito provavelmente, receberia esta criança em outras condições. Este espírito, né? Em outras condições. Mas ela queria viver os prazeres, né, as sensações da vida material, tendo em vista o uso abusivo dos recursos financeiros do pai, né, que ela usava e abusava. Ela corrompia pessoas ao lado para não contar nada para o pai, e assim, e por aí foi. Então, a moça, infelizmente, né, até mesmo a gente vendo esse tipo de agressão mental ao espírito reencarnante, né, que para ela não sabe que é um espírito reencarnante, para ela é um, uma massa de carne que está lá dentro dela. Então, ela age, certo, mentalmente, completamente presa às sensações da vida material, né? E que ela iria perder tudo. Né? E a mãe chama a atenção dela para fazer diferente, sabendo que ia sofrer. Quer dizer, a mãe não, não adoça a pílula, né? Como a gente diz lá. Ela fala o que vai acontecer, sim. Isso é importante, porque a decisão da moça, né, do espírito reencarnado ali, a decisão dela é responsabilidade dela, conhecendo as consequências. Comentários, pessoal?
O que eu queria chamar a atenção também é o seguinte: geralmente, a moça, a mulher, né, principalmente na nossa sociedade extremamente machista, né, que continua sendo uma sociedade machista, embora tenha melhorado muito, né? Nós estamos no século XXI, imagina, já se passou um quarto de século, né? Praticamente. Então, a gente nota, né, que a, a sociedade machista impõe para a mãe toda uma carga muito forte. Naturalmente, a primeira coisa que acontece quando os homens ficam sabendo que a mulher está grávida, eles querem sair fora, querem fugir, não querem assumir a paternidade. Ainda nos dias de hoje, com todo o conhecimento que se tem sobre os métodos contraceptivos, né? Que ainda ocorrem. Né? Então, este peso é muito forte. É difícil, realmente é um peso difícil que fica na cabeça, né, da, da mulher. Eu não quero, como é que vamos falar assim, não quero dar uma passada de mão na cabeça da moça, né? Mas, veja, se você tem todas as regalias de uma vida material, que só se fala e se vê como uma vida material, em que as sensações e tudo, né, com o dinheiro, a vontade, isso e aquilo, tudo, né, pensando numa única vida. Né? De repente, você se vê numa condição sozinha de ter que tomar uma decisão de ter ou não uma criança, num ambiente que será completamente hostil a ela. Ainda hoje nós encontramos muitas mulheres nessa condição. Nossa sociedade precisa trabalhar essa questão, certo? Para, efetivamente, eu acredito, né, que a visão espírita da vida tem que ser mais divulgada, mais explicada. Não é só porque Deus é que manda e porque Deus isso daqui. Então, você tem que ter a criança porque senão Deus vai te punir, vai te... Não é por causa disso. É pelas consequências, tanto para o espírito reencarnante, quanto para a mãe que comete um aborto. Então, nós temos que explicar, nós temos que mostrar as consequências. Eu já tive uma moça, uma vez, eu era estudante em São Carlos, ela estava em São Paulo, eu estava dando uma carona para ela e ela confidenciou que estava grávida, tudo, e que ela sabia que eu era espírita e ela queria saber a minha opinião. Aí eu expliquei, mostrei todas as consequências. Naquela época eu tinha acabado de ler os livros do André Luiz, então eu tinha na cabeça a história do Sigismundo, tinha na cabeça essa história também, e expliquei para ela as consequências que podia acontecer e que eu sugeria para ela fortemente que não cometesse o aborto. Mas isso eram as razões de uma pessoa que acredita que a vida ela é um dom de Deus para todos nós, mas ela não é uma única vida. E tudo aquilo que a gente faz aqui vai ter consequências futuras, aqui mesmo. Então, que ela pensasse bastante, que ela refletisse,
que ela disse a possibilidade de ter a criança numa boa, amar aquela criança e tudo. Bom, para minha tristeza, né, quando eu a encontrei novamente, uns 3 meses depois, ela tinha cometido o aborto. Não consegui demovê-la da ideia, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é essa dificuldade que a mulher tem, certo? De enfrentar essa situação sozinha, entendeu? É muito difícil. Desculpa, falei demais, pessoal. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Alguém quer fazer algum comentário? Tá bom. Então vamos embora, então. A enferma escutava quase indiferente, disposta a não capitular. Recebia os apelos maternos sem alteração de atitude. A mãezinha, porém, mobilizando todos os recursos ao seu alcance, prosseguia após intervalo mais longo. Ouve, Cecília, não te fiques nessa atitude impassível. Não isoles do cérebro o coração, a fim de que teu raciocínio se beneficie com o sentimento, de modo a venceres na prova áspera. Não te detenhas em primazias da forma física, nem suponhas que a beleza espiritual e eterna erga seu templo no corpo de carne, em trânsito para o pó. A morte virá de qualquer modo, trazendo a realidade que confunde a ilusão. Não persista no véu da mentira. Humilha-te na renúncia construtiva. Toma tua cruz e segue para a compreensão mais alta. No teu madeiro de sofrimento íntimo, ouvirás enternecedoras vozes de um filho abençoado. Se te alancear o abandono do mundo, será ele, junto de ti, o suave representante da divindade. Que falta te fará o manto das fantasias, se 2 pequeninos braços de veludo te cinjam carinhosos e fiéis, conduzindo-te à renovação para a vida superior? Foi então que Cecília, infundindo-me assombro pela agressividade, objetou em pensamento. Como não me disseste isto antes? Na terra, sempre satisfazias meus desejos. Nunca me permitiste o trabalho, favoreceste-me o ócio, fizeste-me crer em posição mais elevada que a das outras criaturas. Incutiste-me a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos. Não me preparastes, enfim. Estou sozinha com um problema atribulativo. Não tenho agora coragem de humilhar-me. Esmolar serviço remunerado não é o ideal que me deste, e enfrentar a vergonha e a miséria será para mim pior que morrer. Não, não. Não desisto nem mesmo a tua voz, que a despeito de tudo ainda amo. É-me impossível retroceder. Então, para, né? Então veja exatamente, né, a questão. Tudo bem, a mãe errou na educação do filho? Errou. Errou. Quando a gente olha o que está escrito no Livro dos Espíritos sobre a responsabilidade dos pais perante, né, a educação religiosa dos filhos, perante o, vamos dizer assim, o direcionamento para as coisas do bem, né, ele joga uma responsabilidade muito grande nas mãos dos pais. Geralmente, quando a gente vira pai pela primeira vez, não vem com aquele manualzinho, né? Não
não aparece junto com a criança o manual como me tratar, quem sou, o que vai acontecer e assim por diante. E a gente acaba fazendo aquilo que muitas vezes nós trouxemos de nossos pais, de nosso dia a dia, do conhecimento que a gente adquiriu, né? Mas sempre vai ser um marinheiro de primeira viagem na hora que a gente vai receber um filho, né? Agora, a mãe errou, sim. O que a moça está fazendo? Jogando a responsabilidade dela, Cecília, na mãe. Eu sou assim, eu estou fazendo tudo isso porque você me criou desse jeito. E eu vou continuar fazendo. Não quero saber. Não vou mudar agora. Não vou atender o seu apelo. Não quero saber. Só que justifica, e isso é muito comum, ela justifica na ação da mãe a ação que ela está tomando agora, a decisão que ela está tomando agora. Né? Por quê? Porque ela não quer se humilhar, ela não quer fazer absolutamente nada. Ela não quer. E vai sofrer as consequências. Ela, de jeito nenhum, ela prefere a morte. E a gente vê que acontece. Não é? Então, são reflexões importantes para nós. Ela não estava com a estrutura mental adequada, né? E não tinha sentimentos bons o suficiente, né, no coração para tomar uma decisão contrária ao aborto. Ela se sentia sozinha, tendo que tomar uma ação numa situação que ela não queria de jeito nenhum que acontecesse, que era se tornar mãe naquela hora. Esse é um ponto. E aí, o que geralmente fazemos, a gente joga, né? Todo mundo já sabe que somos em 12 filhos, né? 12 irmãos aqui. E muita gente falava, meu pai era uma pessoa dura e tal, né? Então você vê, muitas vezes, meus irmãos, né? Falando assim, puxou para o seu Hélio, tá lá, ó, tá fazendo exatamente a mesma coisa, certo? Não consegue mudar. Ele está falando exatamente o que ele também não consegue. Joga na responsabilidade do meu pai ter sido uma pessoa dura, dura no sentido de impor a sua autoridade, e eu, olhando para trás, você imagina você ter 12 filhos, sendo 8 homens numa sociedade patriarcal, cada um, né, querendo cantar de galo na casa do vizinho, né? Ora, a casa era dele. Então, não, negativo, não quero saber. Eu é que decido aqui dentro da minha casa. O que era razoável. Deixa eu fazer uma coisa. Comentários, pessoal. Edu, Oi. eu vejo toda essa história aí, todo esse acontecimento aí, como uma coisa normal e natural. Não que eu concorde, mas também não sei se no lugar dela eu também agiria diferente. Então eu não tô aqui como juíza. Eu tô querendo só expandir um pouco esse nosso entendimento do seguinte:
Quantas pessoas, e não só as que a gente sabe e as que a gente não sabe, pessoas que iam, né, nessas clínicas e nem a família ficava sabendo, às vezes convidava uma amiga para ir junto, enfim. Porque a gente vem de uma sociedade julgadora, somos julgadores até hoje, a gente só sabe julgar, né? A gente não consegue olhar para uma pessoa e falar, pô, mas ela está agindo desse jeito aí, por quê? O que será que está acontecendo? A gente não consegue, a gente já vai julgando. Eu vejo, eu não sei, né? É o meu entendimento, posso estar totalmente equivocada. Eu vejo esse chamamento do André Luiz para a gente começar a pensar daqui para frente, para a gente começar a olhar para as circunstâncias daqui para frente. Porque se você for avaliar, a gente está vivendo um momento hoje de um egoísmo absurdo. Hoje as meninas não fazem mais a maioria, né? Não fazem mais o aborto, mas quantas mulheres, casais que falam que não querem ter filho, não vão ter filho, porque quer aproveitar a vida, porque quer viajar, porque quer sair. Então, essa moça dessa história, a única diferença dela para os nossos jovens de hoje, eu não sei se é a bolha que eu vivo, né? Pode ser que seja a bolha que eu vivo. Mas a única diferença dela para os nossos jovens de hoje é que hoje existem 1 milhão de métodos contraceptivos. E ela provavelmente aí na época até já existia, mas não era acessível como é hoje. Então, não sei, no meu entendimento, é um chamado para a gente que tem esse conhecimento agir diferente e não oh, meu Deus, porque ela agiu dessa forma, que horror. Não, eu acho, não sei, o que tá vindo para mim é isso. É uma coisa natural e normal e que eu acho que a gente só está vivendo de outra forma hoje com a questão da escolha, que a maioria aí dos casais jovens estão escolhendo não ter filhos, porque quer viver de uma forma diferente, né? Então é o egoísmo ainda, né? Nós estamos em 2025 e é triste a gente ver ainda o tamanho do egoísmo. Ou às vezes a pessoa fala assim: ah, não, eu vou ter um filho só porque ter filho é muito caro, né? Não consegue perceber o amor, não consegue perceber a questão familiar ali, trata a criança como um objeto, como algo, né? Algo que dá gasto, algo que dá trabalho. Então, não sei, eu senti vontade de compartilhar aí esse sentimento da gente só olhar de outra forma para nós, né? E em volta de nós também, que pouca coisa assim nesse sentido a gente vê aí de mudanças aí ao entorno. Não sei, é o que eu falei também, pode ser a minha bolha, né? Pode ser que eu esteja enganada, que seja só essa bolha aqui que eu convivo. Então me perdoem aí se eu falei muita besteira. Não, primeiro, eu não acho que você falou besteira, certo? Quer dizer, qualquer uma pessoa que queira se manifestar aqui tem toda a liberdade de se manifestar, né? Eu não acho que o problema seja de julgamento dos outros. Tanto é que quando eu estava falando sobre a questão do aborto, eu estava falando sobre a visão espírita sobre o aborto. E o espiritismo, e nós espíritas, devemos, com toda clareza, explicitar isso. Não julgar. Então, quando a minha amiga acabou, né, infelizmente, cometendo aborto, infelizmente, na minha opinião, né, as consequências para ela vão aparecer ao longo da vida. Sim, acontecia, sim. Eu lembro de uma pessoa, quando eu estava falando de aborto, lá no nosso cantinho, quando eu ficava estudando lá em cima, né, que eu estava fazendo o estudo com os pais, falando sobre o aborto, uma pessoa depois me procurou e falou o seguinte: mas escuta,
não tem problema de fazer o aborto. Era um método que a gente fazia, que era uma coisa natural. Eu falei assim, pois então, esse é o seu entendimento. O que eu falei aqui é como que ocorre com o espírito reencarnante e com o espírito da mãe as consequências dos abortos. Só isso. Eu não estou falando para você não faça aborto. É só refletir sobre o assunto, né? E que nós, espíritas, precisamos trazer a nossa visão sobre isso. Somente para a gente saber, nos países mais desenvolvidos, né, em que, em muitos países, o aborto é legalizado, né, a indústria do aborto é absurda. O pessoal, mesmo com todos os conhecimentos dos métodos contraceptivos, continua praticando o aborto naturalmente. O que demonstra o quê? Isso que você falou, é o egoísmo da humanidade. Certo? O egoísmo, né, ele se reflete também na questão do aborto. Certo? Também na questão do aborto. Então, eu gostaria de dizer assim, nós não estamos julgando as pessoas que cometem o aborto ou que cometeram o aborto. Eu nasci em família espírita, né? Então, essa questão do aborto, de longa data, foi conversado ao longo do caminho, o tempo inteiro, certo? Explicitando claramente as consequências de um aborto, certo? Então, para as pessoas que conhecem agora, né, é um alerta, sim, não resta dúvida, né? Eu concordo com você, é um alerta a partir de agora. Para mim, isso é muito claro há muitos anos. Tá? Então, alguém está querendo falar alguma coisa? Ou alguém saiu? Nós temos que parar. São 20h53. Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal? Eduardo, Oi. para mim, eu tenho uma situação, assim, o marido da minha prima foi filho de mãe solteira. Ela engravidou em 1943. Na Itália. Na Itália. Então, você imagina o que ela deve ter sofrido. Uhum. Mas ela não abortou, levou adiante, cuidou desse filho, casou-se com uma pessoa que adotou o filho dela, ele era viúvo, e inclusive ele tem o sobrenome desse pai, né, que adotou ele, mas ela sempre amou demais esse filho. Isso que eu vejo como diferencial no caso aqui do estudo. Ela dizia que odiava a criança, né? E a mãe do meu primo, ao contrário, a minha prima morreu durante 4 anos, ela estava com 94 anos, ela foi morar com o filho para cuidar dele, porque ele passou por cirurgias, por um monte de coisa. E ela morreu aos 98 sem dar trabalho nenhum. Então, a diferença, o grande diferencial, assim, para mim, que eu vejo entre um e o outro caso, é que ela amava o filho, então para ela foi fácil, acho que, não fazer o aborto, apesar de todas as dificuldades. No caso do estudo, ela odiava o filho, então para ela seria muito mais difícil ela manter a gravidez. Não sei, é uma forma de enxergar a situação, né? Bom, gente, por hoje nós vamos parar, ok? Então ficou assim, a comovedora cena
estarrecia. O André Luiz. Então, é aqui que nós vamos parar. Tudo bem? Alguém pode fazer a prece de encerramento para mim, para eu poder cuidar um pouquinho da minha voz? Vamos lá, gente. Alguém, por favor. Eu faço. Ok, beleza. Muito obrigado. Então vamos neste momento serenar as nossas mentes e os nossos corações e nos unir em pensamento, agradecendo a espiritualidade por mais esse estudo sobre obra tão importante, tão interessante, que vai nos ensinando os conceitos da doutrina tão importantes para todos nós. E oramos sempre e pedimos e vibramos por todos aqueles irmãos que mais necessitam. Doentes, pobres e miseráveis, aqueles nossos irmãos em zonas de conflito, vítimas de violência. Pedimos à espiritualidade que possam levar a melhor das nossas vibrações àqueles que tanto necessitam. E assim, agradecidos que somos por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que sabemos que ainda vamos receber, nos deixamos a nossa prece. Pai nosso, que estais nos céus, em toda a parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra, como em todos os planos habitados. O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossos erros e os nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós, e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. Que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Pronto. Muito obrigado. Um beijo para todos. Obrigado. Boa semana. Obrigado, Eduardo. Renato, Alexandre.